Depois de 5 anos, o Uruguai voltará a ter um presidente de esquerda. Com o apoio do ex-presidente Pepe Mujica, Yamandu Orsi vence o candidato da coalizão de direita, Álvaro Delgado. Orsi já havia vencido Delgado no primeiro turno da eleição e confirmou o favoritismo neste segundo turno. Vamos falar mais sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, bom dia. Bom dia, Rafael. Professor, a gente olha para essa transição do Uruguai como se fosse algo muito traumático, né? Tivesse sido um grande solavanco. Imagino que projetando no Uruguai a nossa própria imagem, né? Uma transferência de poder da centro-esquerda para a centro-direita. A nossa experiência última aqui mostra uma transição de Bolsonaro para Lula, com o ex-presidente indo viajar no dia 30, agora sendo acusado de tramar um golpe de Estado. No Uruguai é tudo muito mais, ou aparentemente, né, para a gente que acompanha de longe, é tudo muito mais sutil, muito mais simples, né? Um sai, outro entra, como deveria ser num ambiente de mínima normalidade e maturidade, ou a impressão nossa aqui de longe, professor? O Uruguai ele se consolidou, né, com uma democracia bastante madura, né, ou seja, teve ali os seus processos que nós podemos chamar de autoritários, e depois, quando nós temos ali o domínio da Frente Ampla, né, de praticamente 2005 a 2020, foi dentro de um jogo democrático ali, legitimado por todas as partes, né, e aí a entrada, por exemplo, do Lacalle Pou, que sai agora, porque não pode se candidatar a uma reeleição, foi um processo de transição de poder e agora volta à Frente Ampla. É claro que um partido, um grupo, né, na verdade a Frente Ampla é uma grande coalizão, ela já dominou ali por 15 anos, agora volta, fica aquela ansiedade se eles vão conseguir manter aquele controle por tanto tempo, ou se você vai ter um processo aí de alternância, né? O Delgado reconheceu a derrota, foi uma disputa muito apertada, mas o Uruguai sempre teve um pouco mais de estabilidade, tanto financeira, Rafael, quanto política do que os seus vizinhos. Professor, a Deise Ciocari quer fazer uma pergunta para o senhor também. Deise? Oi, professor, bom dia. Professor, essa transição muito pacífica que a gente tem visto no Uruguai, a gente pode dizer que isso é o reflexo de uma maturidade democrática que a gente não tem visto em outros países? É uma maturidade democrática? Olha, se nós olharmos objetivamente, né, todos os países da região têm demonstrado transições pacíficas, né? Ou seja, nós temos o grande foco de resistência a processos democráticos na Nicarágua, Venezuela, né, Cuba. Os outros têm tensões que inclusive aconteceram de modo semelhante numa grande democracia como os Estados Unidos. Agora, o Uruguai, ele tem sim o que nós podemos chamar de um maior consenso social, né? Ou seja, é uma população muito homogênea, né? É um país de dimensões diminutas, você tem praticamente todo o polo político concentrado em Montevidéu, inclusive os próprios candidatos estão no entorno ou atuaram em Montevidéu. Então, essa coesão interna facilita, né, esse processo de transição e, claro, né, as regras ali do jogo, elas também são muito estáveis há muitos anos, há muitas décadas, na verdade. Então, o Uruguai já experimentou processos eleitorais ao longo de 100 anos, com pouquíssimas inflexões autoritárias. É positivo, serve de exemplo para a região, e mostra também um outro aspecto, né? O mundo, em razão da pandemia, está, digamos assim, destronando ali os principais candidatos, ou seja, no Japão tem um enfraquecimento do partido que sempre liderou, na Inglaterra você também tem uma mudança de poder, nos Estados Unidos também, no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? E nós estamos vendo no Uruguai, ou seja para a direita ou para a esquerda, nós estamos tendo ali digamos, um acerto de contas da população com os incumbentes ali que governavam durante a pandemia. Professor, para além dessa necessidade da transição de poder vista e sentida pela população, na sua opinião, o que explica esse resultado, embora apertado, né, um país dividido?
porque nós temos uma questão econômica relativamente controlada no Uruguai, uma inflação não muito diferente da inflação brasileira. Segurança pública, há uma preocupação crescente, mas o presidente anterior, ainda em exercício, conseguiu ainda que minimamente reduzir os índices de violência, pelo menos em relação à taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes. O que fez o uruguaio decidir por Ordu? Olha, a grande facilidade para a Frente Ampla foi o fato do Lacalle Pou, que é muito popular, não estar na disputa, né? Isso facilita. E o Delgado, ele cometeu algumas gafes, né? Também tem alguns escândalos ligados aos passaportes russos, né, de um funcionário. Então, é uma figura que teve que ir à imprensa, ele também se desgastou muito, foi um rosto conhecido durante a pandemia, e ele acho que carregou isso, enquanto que o Orsi, ele tinha ali o apoio direto do Pepe Mujica, né? Ou seja, o Mujica, ele estava ali atuando, mesmo se recuperando aí de um câncer. Então, nesse desequilíbrio, né, a decisão foi tomada em favor dele, mas é uma vitória bem apertada, né? Ou seja, mostra ali que a população estava satisfeita com o governo atual, né? Mas que também provavelmente tinha um recall ali, uma memória muito boa do período em que a Frente Ampla dominou a política uruguaia. Bom, vamos seguir então acompanhando esse processo agora de transição, lembrando que o presidente eleito, Yamandu Orsi, vai tomar posse em março. Então a gente conta com a sua participação em outra ocasião para falar mais sobre o assunto. Professor Alexandre Pires, especialista em relações internacionais. Muito obrigada, bom dia e boa semana. Obrigado.